Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. É uma honra, né, poder estar aqui essa noite. Como ela falou, sou a pastora Alessandra. Aqui está o meu esposo, pastor Denis. Fica em pé aí, meu bem. Pastor Denis, meu filho mais velho, Nicolas Emanuel. Nosso discípulo Reginaldo, nossa discípula Claudeci. Obrigada. Pode sentar. Obrigada. Tem a minha filha também, que já entrou, já foi direto para a salinha, né? Deve estar fazendo várias amizades lá, porque ela é filha de pastor, né? Ela briga na escola porque ela é uma pastora. É uma honra muito grande poder estar aqui com vocês, né? Eu não conhecia ainda a IDPB Reviver, mas eu me senti em casa ao chegar aqui. É muito bom quando a gente chega em um lugar e a gente sente essa paz, né? A gente se sente em casa. Irmãos, falar de filhos para mim é algo que me emociona muito, né? Assim, eu tenho 2 milagres na minha casa. Tenho 2 milagres, né? Meus 2 filhos, eles são 2 milagres. Antes de iniciar aqui, eu quero dar essa entradinha para vocês. O meu filho, quando ele nasceu, com 2 meses, o médico desenganou. Falou que meu filho, nós não éramos cristãos, né? Nós estávamos afastados. E o médico falou assim, na minha cara, não crie expectativa. Ele não chega aos 5 anos de idade. E eu lembro que eu fiquei impactada com aquilo, né? Eu falei, eu não aceito. Eu não aceito isso. Fui para casa da minha avó crente do coque, né? Aquelas velhinhas do coque. Hoje ela já partiu, já encontra-se com o Senhor. E ela falou, não aceite isso na vida do seu filho. Nós vamos orar. E eu lembro que com 1 ano e 2 meses nós tivemos uma crise no casamento. Meu filho já tinha 1 ano e 2 meses. Nós voltamos para a igreja. E ali o Senhor falou muito ao coração do meu esposo. Meu esposo se firmou. E nós começamos ali a trabalhar para o Senhor. Foi tudo muito rápido. Nós falamos sim, nós já nos envolvemos mesmo. E eu lembro, irmãos, quando meu filho começou a andar, ele chegava na igreja... Ele não andou, né? Ele correu logo. Ele chegava na igreja, ele dava 7 voltas ao redor das cadeiras, assim, ó. Todo sábado que ele chegava, e era só nos sábados, que era no MRJ, ele chegava ali e fazia isso. E aí ele usava uma boinazinha, e eu não tinha percebido ainda, né? Aí o rapaz chegou comigo e falou assim, já percebeu que o Nicolas, ele dá 7 voltas na igreja? Toda vez que ele chega... Aí eu fiquei assim, eu falei, não percebi não. Eu só percebia que ele entrava por debaixo das cadeiras, tinha que estar puxando as pernas do menino para voltar, né? Aí eu comecei a perceber, irmãos, ele dava 7 voltas. O meu filho, ele respirava assim, ó. Era essa a respiração dele quando ele neném. E parava. O pulmão não desenvolvia, irmãos. Um lado do pulmão dele não desenvolvia. Quando ele completou 7 anos, 5 anos, não foi, meu amor? No aniversário de 5 anos dele, meu esposo foi chamado para dar uma palavra de oferta. No dia do aniversário de 5 anos dele, meu esposo foi lá e deu a palavra de oferta. Meu filho estava completando 5 anos. A idade que o médico disse que ele não chegava. E hoje ele tem 15. Né? É um servo do Senhor. Meu filho é um servo do Senhor, né? Com muito orgulho santo, né? A gente pode falar isso. É o cara que ele quer estar envolvido em tudo. E a nossa menina também foi um mistério e um milagre. Eu não podia mais ter filho, já estava fazendo exames para tirar o útero. Quando eu descobri que eu estava grávida, o médico falou, vamos tirar, não vai dar. Não vai segurar. Falei, não, vou ficar. Ela vai nascer. 3 meses de locamento de placenta, 3 meses em casa. A gente morava no alto, imagina. Ficar 3 meses lá trancada. Quem vivia na rua, né? Para cima e para baixo. 7 anos a bênção fez. Tá aí, vai fazer 8 agora esse ano. Dá vontade de voltar lá com os médicos e falar assim, olha aqui, ó. Né? O Senhor fez acontecer. São nossas heranças, irmãos. São o nosso bem mais precioso. Nós somos discípulos da pastora Regiane, pastor Montefusco, lá da Redenção.
Nós pastoreamos uma extensão deles ali no ramal do Setu, no Tarumã. E lá iniciou com crianças. Então, assim, eu passo o dia todo com crianças, tá, irmãos? Eu amo crianças. Eu tenho uma escolinha de educação infantil. Então, eu passo o dia todo com criança. Eu chego em casa, eu tenho criança. Eu vou para a igreja, eu tenho crianças. Eu vou para a casa de um discípulo, eu tenho crianças. Então, em todo o tempo, eu tenho crianças na minha vida. E criança, elas renovam nossas forças, sabia? Elas são usadas pelo Senhor para renovar nossas forças. Os nossos filhos são usados para renovar as nossas forças. E nós somos responsáveis de instruí-los no caminho do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, Pai amado, nessa noite eu quero te dar graça, Senhor. Te agradecer pelas tuas maravilhas, te agradecer por esse lugar. Senhor, que a tua palavra aqui nessa noite, ela possa ir de encontro aos corações. E ela possa encontrar uma terra fértil, Senhor. Uma terra, Senhor, que possa acreditar nessa futura geração. Nessa geração, Senhor, que está se formando. Que nós possamos, Senhor, aqui tomar, Senhor, tomar sobre nós a responsabilidade de instruí-los em todos os momentos. Fala conosco, Deus. Enche nossos corações da tua palavra. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Aleluia. Amém. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 11, 18. O nome da minha ministração, irmãos, é moldando o presente, olhando para o futuro. Amém? Eu vou dar alguns testemunhos aqui no meio da ministração, porque o crente ele vive de testemunho, né? Que é para intensificar a glória do Senhor na nossa vida, amém? Então assim, eu tenho muitos testemunhos, irmão, glória a Deus. Hoje eu estava ouvindo aquele louvor, né? Deus, eu tenho tantas bênçãos, e nós temos mesmo para contar. E as nossas bênçãos, elas têm que ser para glorificar o nome de Deus, naquilo que Ele faz na nossa vida, amém? Vamos lá, Deuteronômio 11, 18 diz assim: gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam na testa. Ensina-as a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Aleluia. Irmãos, eu costumo dizer para o meu filho e para os nossos discípulos que a Bíblia, ela é o nosso manual. A Bíblia, ela nos instrui em todas as áreas da nossa vida. É ela que nos orienta como devemos respeitar os nossos filhos. Porque nós devemos respeito a eles. Não é somente nossos filhos que devem respeito a nós. Nós devemos respeito aos nossos filhos. Amém? E cuidar de uma criança, cuidar de um filho. Nós vamos falar aqui não só de filhos de sangue, mas os filhos espirituais também. Você cuidar de criança, você cuidar de um adolescente, você cuidar de pessoas, é uma missão extraordinária. Eu nunca me vi cuidando de pessoas da maneira que hoje nós cuidamos. De criança sim, né? Porque de criança desde os 12 anos eu estou dentro de uma escola. Minha mãe ela tinha uma escola. Então vem daí, né? Toda essa paixão por criança. Com 12 anos eu estava dentro de uma escola querendo cuidar de criança. Eu lembro que na época eu ganhava R$1. Eu ficava muito feliz para me ficar com o filho da vizinha. Era alegria de ter aquele momento, né? E aqui, o Senhor, Ele já falava comigo ali, quando eu ia para os cultos com a minha avó, porque meus pais, eu não sou crente de berço. Quando eu ia para os cultos com a minha avó, salinha dominical, eu ficava olhando aqueles cuidados, eu ficava assim, meu Deus. Eu achava meio estranho, sabe, as pessoas terem amor pelo filho que nem era deles, né? E aquilo depois que começou a entrar no meu coração, assim, de querer cuidar das crianças, cuidava de primo. Ficava olhando as minhas tias precisando, eu ia lá e ajudava a cuidar. Não tinha entendimento assim da palavra, né? Mas cuidava com amor, o cuidado, né, que nós temos. Mas hoje nós somos chamados a cuidar de pessoas em todas as áreas, né, irmãos? E isso é uma missão extraordinária.
Você que é mãe, você que é pai, vocês têm uma missão extraordinária. Já pensou, mãe e pai? Às vezes eu olho para meus filhos, eu fico assim babando, né? Eu falo, meu Deus, como é que pode? Um negocinho tão pequenininho. Aí eu olho o tamanho da mão do meu filho, né? Ele já vem me abraçar já assim, olhando para ele. Eu falo, meu Deus, era tão pequeno. Eu pegava no colo, eu queria proteger, eu queria colocar dentro de um pote. Até hoje a gente quer fazer isso, não é verdade? Com o mundo que está aí fora. Se pudesse, a gente dava aula dentro de casa. Se pudesse, a gente não deixava ele ir para a escola. Que a gente quer colocar no pote, a gente quer proteger, a gente não quer que nenhum mal chegue a eles. A gente tem esse cuidado. Sabe, você vê a vida de pessoas sendo transformadas. Você vê a vida de pessoas ser ali restauradas. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Quando você semeia na vida de uma criança, você está semeando na vida dos pais dela. A nossa igreja, ela começou com uma cela de crianças. Eu sozinha cuidava de 40 crianças. Pensa, no campo, pastor. Era um campo de futebol que eu dava uma cela, gente. Como é que tu consegue 40 crianças no campo de futebol? Era difícil. Eu saía da escola, eu trabalhava numa escola, olha aí, eu era criança, né? Todo tempo. E eu ia para essa célula toda quarta-feira, 40 crianças. Um mais peralta que o outro. Mas hoje, eles não puderam vir, alguns deles, né? Hoje, eles estão cuidando das crianças lá, né? Um casou e está cuidando das crianças. É líder lá das crianças. Do Ministério de Louvor. Do Ministério de Dança. São eles. Muitos deles não estão mais. Mas alguns estão e estão dando fruto. Amém? Nós podemos ser usados para impactar a base. É uma honra nós cuidarmos do rebanho mais precioso. As crianças, elas não são o nosso futuro. Elas são o nosso presente. Elas estão aqui agora. Elas precisam serem cuidadas agora. Nós precisamos olhar e botar a rédea nos nossos filhos agora. Não esperar. Eu estava ali atrás, estava ouvindo o pastor falar, né, dos desenhos. E aí eu lembro que com o Nicolas a gente foi muito assim, né? Com a Alice também a gente tem sido. E eu lembro que eu colocava a luz da Bíblia. E tinha todos os CDs da luz da Bíblia. Era luz da Bíblia de noite ali em casa. Sabe por quê, irmão? Nós precisamos inculcar a palavra de Deus na mente dos nossos filhos. Nós precisamos falar dia após dia. Aqui como fala, conversem a respeito da palavra, né? Quando estiver sentado em casa, andando na mesa, conversem, fala, degustem isso com os filhos de vocês. Isso é maravilhoso, irmãos. Vocês estão intensificando o chamado deles. Aquilo que Deus tem. Você acha que seu filho veio ao mundo só por vir? Não, irmão. Seu filho está no mundo hoje para fazer a obra do Senhor, para cumprir um chamado nessa terra. Seu filho é um diamante para você cuidar, para ele ir adiante. Não tem aquele povo que diz assim: eu crio meu filho para o mundo. Não, eu crio meu filho para o Senhor. Eu crio meu filho para a obra do Senhor. É para isso que eu crio meu filho. E é assim que você tem que pensar. Eu crio meu filho para fazer a obra. Eu crio meu filho para ser um levita. Eu crio meu filho para ser um profeta. Eu crio meu filho para ser um pastor. Eu crio meu filho para a tua obra, Senhor. Eu não vou perder meu tempo de ficar dentro de casa sem fazer nada. Eu crio meu filho para a tua obra. Meu filho não é do mundo. Nós precisamos ter isso na nossa mente, irmãos. Pastora, mas não é fácil. E quem disse que é? Nada é fácil nessa vida. Para a gente conquistar um certificado é fácil? Não. Para a gente conquistar uma ótima profissão é fácil? Não, irmãos. Nada é fácil. Por que a gente paga um preço tão grande
para conquistar algo profissional, para conquistar um carro, para conquistar algo material. E a gente não paga um preço tão grande para conquistar o coração dos nossos filhos. Que é o bem mais precioso que você vai deixar para eles. É a identidade de quem eles são. Daniel 1:8 diz assim: Daniel resolveu que não ficaria impuro por amor, por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Eu acho muito interessante, porque Daniel, ele foi um adolescente, né? Que ele foi levado para a Babilônia para ser o quê? Doutrinado. Mas Daniel, ele não se converteu àquilo, porque ele tinha uma identidade. Ele sabia quem ele era. Nós precisamos trabalhar isso na vida dos nossos filhos. Eles precisam entender e saber quem eles são. O que eles estão fazendo aqui. O que eles estão fazendo dentro de uma sala de aula. O que eles estão fazendo no campo de futebol, talvez se seu filho treina. O que eles estão fazendo numa sala de balé se a sua filha dança. Mas eles precisam entender que eles têm um propósito aonde eles vão. Aonde ele vai, ele tem um propósito a se cumprir. Ah, não, mas meu filho vai se decidir quando ele crescer. Não, irmão, ele não vai decidir, não. Sabe por quê? Enquanto você está pensando desse jeito, o diabo já está trabalhando para tirar o teu filho da bênção, para tirar o teu filho do propósito, para destruir o futuro do teu filho. Nós precisamos trabalhar agora. É agora que nós precisamos trabalhar. Ah, não, mas porque meu pai, minha mãe foi assim, eu também sou assim. Não. Não vai ser. Não vai ser assim, irmãos. Não aceite isso. Não aceite as pessoas falarem: ah, é hereditário. Não, irmão, vou quebrar. O sangue de Jesus tem poder para quebrar isso na vida dos meus filhos, da minha vida. E eu não aceito isso. E eu vou quebrar no nome do Senhor Jesus. Se o Senhor te deu bênçãos, seus filhos são herança, é para eles serem bênçãos. É para eles serem bênçãos. Meu irmão, filho não empata nada na nossa vida, irmãos. Não empata. Filho não é empecilho na nossa vida. Para nada. Eu lembro de uma vez nós estávamos trabalhando no congresso de jovem estadual, a Compensa, eu acho que era a Compensa. Nós só tínhamos o Nicolas na época tinha uns 7 anos. E aí nós estávamos me vendendo, não sei se vocês já ouviram falar do Unistop que tem, né? Do pastor Ronaldo Santos. Nós éramos discípulos dele na época. E nós vendíamos as camisas do Unistop. E aí o Nicolas estava solto, a gente tinha que vender a camisa aqui e olhar assim. Aí eu comprei uma espada. Tem aquela, não sei se vocês já viram uma espada que brilha, tem um monte de luz. Essa espada eu enfiei na bermuda dele. Deixei ligada, porque aonde ele estivesse eu ia achar ele, né? Que a espada ia brilhar. Aí eu deixava lá a espadinha pendurada nele. Com uma pilha reserva, a gente levava sempre pilha reserva, porque a gente encontrava ele com a espada dele. Então a gente perguntava: viu o menino assim com uma espada na cintura? E todo mundo sabia que era o Nicolas. E eu sempre falava para ele assim: meu filho. Às vezes ele falava assim: ai, quero ir não. Estou cansado. Eu falava: meu filho, a gente vai descansar. Mas primeiro, nós vamos fazer a obra. Você é filho de Deus. Você tem propósito. Inculcando nele que ele tinha uma identidade. Inculcando na mente dele que ele tinha uma identidade. E que ele tem. Até hoje eu tenho que fazer isso, irmãos. E aí eu sempre falava pra ele, a gente ia. Aí nesse dia, falei: cadê o Nicolas? Pro Denis, né? Aí ele falou: amor, eu vou atrás. Aí não demora, o Ronaldo tá lá em cima tocando, aí faz bem assim pra mim. Aí eu, meu Deus, esse é o Nicolas, né? Aí ele fazia assim, eu falei: cadê o Nicolas? Quando a gente olhou, o Nicolas estava dormindo em cima da caixa de som. Caixa de som desse tamanho. E o Nicolas aqui em cima, dormindo na caixa de som que ficava embaixo, né? Cheguei, ele tava babando. Falei: Denis, o Nicolas está dormindo na caixa de som, Denis. Aí o Denis correu para tirar o Nicolas de lá. Aí depois, quando foi, no outro dia a gente conversando, falando para ele. Aí ele falou: porque a senhora disse que eu tenho uma identidade. Eu me lembro muito bem quando ele falou, né? A senhora disse que eu tenho uma identidade. Naquele período ele não entendia o que eu queria dizer para ele. Hoje ele sabe.
Mas eu não deixei de levar e nem deixei de ir, irmãos. Às vezes essas coisas acontecem para nos paralisar. Ah, não, poxa, tadinho, né? Vou ficar em casa, né? Poxa, meu filho, meu bebê, não pode pegar um vento, vai desmanchar. Não, irmãos, eles precisam entender que a maior obra e a melhor obra que eles fazem nessa terra é a obra de Deus. É a maior obra, meu irmão. Acorde de madrugada para pegar seu filho aqui na igreja. Acorde. É ruim? É ruim, mas acorde. Seu filho está dentro da igreja. Ele está fazendo algo para o Senhor. Meu esposo, coitado, 3 horas da manhã ele acorda para pegar o Nicolas lá na Redenção, porque o Nicolas é da Redenção. Ele é do Ministério de Dança. Ô porro pra... Tem Ministério de Dança aqui? Cadê o Ministério de Dança aí? Ô porro para sofrer, né, vocês, ó. É direto pro céu esse povo. Porque o pessoal fala assim, o pessoal da dança. Não, irmão, não é pessoal da dança não, é Ministério de Dança. Tá? Vamos valorizar, porque eu vejo o que esse pessoal passa, não é fácil não, viu? Meu filho chega às vezes só assim, ó. Né? Aí a pastora fala assim, eu quero uma dança, o congresso, o aniversário é amanhã da igreja. Eu quero uma dança para amanhã. Aí eles vão e montar. Porque não é uma dança que já tem não, monta uma dança para amanhã. Aí eles ficam, né, a noite todinha, a madrugada, 5 horas da manhã, a Denis está levantando para pegar o Nicolas. 3 horas da manhã. E aí eu tenho que ficar acordada, irmão, sabe por quê? Porque ele não acorda com despertador. Então alguém tem que acordar, ficar acordado para acordar o marido para poder ir buscar o menino. É assim que funciona lá em casa, né? Mas é prazeroso. Eu prefiro que ele vá buscar o meu filho na igreja do que a gente estar acordando de madrugada para estar buscando em outro lugar. Invista na vida do seu filho. Ah, mas é 60 reais. É 60 reais, eu vou dar com gosto. Porque eu sei que vai edificar a vida do meu filho. 150 ainda tá barato, mano. Para o meu filho aprender o que é bom. Para ele ser ali edificado. Não tem preço que pague, irmão. Quando a gente entende isso, irmãos. Quando a gente entende isso, a gente não tem noção do que acontece na atmosfera, das coisas que vão acontecer na vida dos nossos filhos. Mas pensa que foi fácil assim, ah não, meu filho entrou no Ministério de Dança e pronto. Não, foi um preço, tá? Foi um preço. Porque o bichinho era travoso para dançar, ó. Eu falava assim, rapaz, eu não sei para que esse menino puxou, porque o pai dançava, eu dançava e o menino não dança, né? Mas hoje, ó, menino dança que só, né? Mas ele marca presença lá no quando é para fazer o negócio. Dança. E nós somos responsáveis por gerar essa nova geração de Daniel, amém? Você tem uma geração de Daniel aí para você cuidar, para você intensificar a identidade dele. Precisamos ser os que vamos levantar essa geração, irmãos. Nós precisamos ensinar a eles quem eles são. E precisamos começar, sabe por onde? Pela nossa casa. A nossa casa é o nosso primeiro ministério. Os nossos filhos é o nosso primeiro ministério. São os nossos primeiros discípulos. São os nossos filhos. Eu sempre fui muito dura, né, assim, com o Nicolas. Às vezes ele fala assim pra mim, eu até digo pra ele que parece aquele meme, né, quando eles estão brigando os dois, que um tem 15 e outro tem 7. Aí eu vou chamar a atenção da Alice, aí o Nicolas fica bem assim, ó. Ele parece aquele meme que tem, não sei se vocês já viram, né? Bate. Por que ela não bate, né? Bate. Porque hoje eu converso mais. O Nicolas, ele já passou um processo mais, né, difícil comigo. Mas eu tive que me redimir, irmãos, tá? Eu estava ouvindo ali o pastor falando, né, que ele teve que... Eu também tive que fazer isso com o Nicolas. Eu tive que fazer isso, irmãos. Eu tive que pedir perdão.
Eu tive que falar para ele quanto ele era importante. E uma coisa, os nossos filhos, eles não têm culpa do que nós passamos. Eles não têm dívida. Tá? Ninguém tem dívida conosco. Nós precisamos entender isso, muito menos eles. Eles nós precisamos encorajar. Eles não têm culpa de quem foi o nosso pai, de quem foi nossa mãe. Eles não têm culpa se se alguém foi abusado. Eles não têm culpa. Eles não têm culpa se você passou fome. Eles não têm culpa se você não tinha o que vestir, se você não tinha o que comer. Eles não têm culpa. Desde aquelas pessoas que falam assim: cansei de ir para a escola 3 anos com o mesmo sapato. Tu ainda está no segundo. Meu irmão, se você pode dar dê até 3 para ele, né? Vira logo uma centopeia. Vai, meu filho. Um sapato para cada dia. Mas com muita inteligência, né? Muita sabedoria. Nada muito fácil. E uma das coisas que nós precisamos romper, irmãos, é o distanciamento familiar. Infelizmente, nós temos muita família dentro da igreja que estão distanciadas, que não têm conexão, que estão precisando vir ao altar, entregar ao Senhor, pedir perdão e recomeçar. O distanciamento familiar, ele quebra nossas conexões com nossos filhos. E isso é o que o diabo quer que aconteça na nossa família. Vocês viram a peça aqui? O garotinho falou aqui, deu até vontade de chorar ali embaixo, né? Quando ele começou a falar aqui. Isso é um distanciamento familiar. Eu não sou contra mães que trabalham fora, tá? Quero deixar bem claro aqui. E nem que estudam. Mas eu abro um parêntese. Desde que não custe a sua família. Você trabalhar fora e você estudar não pode custar a sua família. Não pode custar o seu casamento e nem custar os seus filhos. Eu trabalhei fora, irmãos. Eu sempre fui uma pessoa de trabalhar, né? Eu sempre trabalhei. Então, quando eu engravidei do Nicolas, eu trabalhava. E a primeira experiência de eu pedir uma conta foi aí, né? Que quando eu retornei, a gente tem aquela sensação do peito enchendo de leite, né? E aí eu tava lá no trabalho e aquela agonia, e eu agoniada. Falei, meu Deus, eu ia no banheiro e eu via tanto leite vazar. E eu agoniada, eu peguei, falei, não, vou ficar aqui não. Aí eu fui lá com o meu chefe. Aí eu falei, eu quero sair. Aí ele olhou pra mim, o quê? Eu falei, eu quero sair, eu não posso mais ficar aqui, eu tenho que ir pra casa, eu quero minha conta. Ele falou, não, peraí, respira, né? Eu lembro benzinho, ele era um altão assim, um paulista assim, careca, ele. Aí ele falava assim, respira, sente aí, depois eu volto para conversar contigo. Aí eu tava assim, no auge, né, ali da minha profissão ali. Já pego uma promoção e tava indo tudo, né, ali com tudo. Logo antes de eu pegar o Nico, antes de eu ter o neném, eu peguei essa promoção, já cuidava de uma área lá. E eu sempre gostei de fazer com muita dedicação, tá? E aí ele voltou depois, né? Fui para o almoço, ele voltou, ele falou, e aí, já pensou? Desistiu, né? Já passou. Falei, não passou não, eu quero ir para casa. Falei, eu preciso ir embora, eu não quero ficar aqui. Aí ele falou, agora me conta por quê. Eu falei, eu tenho um filho. Ele falou, também tem. Falei, não, mas tu não está entendendo, eu tenho um filho agora. Eu quero ir para casa, eu quero cuidar do meu filho. Ele falou, então tá bom, vou fazer o seguinte. Eu vou te dar a tua conta para você sair com todos os seus direitos, tá bom? Aí eu fiquei, né? Aí eu falei, negocio 40%, negocio isso, negocio aquilo, queria negociar tudo, eu só queria sair dali. Ele me deu a conta. Eu fui para casa feliz da vida, cheguei com o Denis, nem sabia que eu ia sair desse trabalho. Cheguei com ele, saí do trabalho e tudo. Tranquilo, tudo bem, né? Decaiu um pouco, né, a vida financeira, porque eu saí, então só ficou o Denis ali. Mas eu fiquei cuidando dele. Só que quando ele inteirou 2 anos, eu já estava agoniada, porque eu queria trabalhar de novo.
né? Fui trabalhar. Fui chamada na Nokia e tudo mais e tal. Tava ali na Nokia também, já estava assumindo ali uma linha, né? Já estava liderando e tudo mais. E aí nós entramos na igreja. Voltamos, né? Não, o Nicolas já tinha... Não, nós já estávamos, né? Nós já estávamos quando eu voltei. E a pastora ministrava, né, sobre você trabalhar fora, você deixar sua criança, você ter cuidado, que você poderia trabalhar com alguma coisa assim, manual, né, com vendas, que não deixasse sua criança. Só que assim, eu queria trabalhar fora, sabe? A minha cabeça era, eu preciso trabalhar fora. A minha cabeça era assim. Quando deu um determinado ponto lá, toda vez que as coisas iam levantar, o Senhor falava comigo. Aí eu fui lá de novo e pedi minha conta. E era para cuidar do meu filho. Aí eu tô bem, saí da Nokia e tudo. Falei com meu esposo, ele falou: amor, o que você decidir, eu tô aqui para parar. Né? Joga no peito que eu agarro, né? E aí eu tranquila, sempre fui muito tranquila em fazer isso. Fui lá, pedi minha conta, saí. Depois de um ano, quis trabalhar de novo, irmão. Olha só, batendo a cabeça, né? E o Nicolas ali, né? Ei, tô aqui, né? Ei, tô aqui, mãe, tô aqui. Eu achava que o desenho lá estava ministrando a vida do meu filho, tá? Meu filho estava indo para a salinha das crianças. Meu filho estava ali assistindo os desenhozinhos da Bíblia e tudo mais. Então tá tudo ok, né? Meu filho está aprendendo. Não tem por que eu ficar ali. Minha mente. Fui trabalhar numa escola. Ele passava o dia todo nessa escola, porque ele tinha que ficar lá integral. Colocava, às vezes eu ia lá, só que eu tinha total liberdade de ir lá onde ele ficava, colocar ele para dormir, dar banho nele, né? Eu tinha essa liberdade de fazer isso. A dona lá sempre me deixou muito à vontade, então eu ia, fazia isso, né? Só que chegou um tempo que tinha tanto trabalho para me fazer no horário do almoço que eu não ia mais. E aí teve um tempo que eu falava pro meu sogro assim, ó, eu achava que ia amenizar, tá, irmãos? O senhor pega ele quando ele sair da aula, para ele não ficar no integral. Aí o senhor traz ele para casa. Aí ele, tá bom. Aí começou a fazer isso, né? Acho que ele passou um mês assim e o Senhor começou a falar comigo. Começou a falar comigo. Aí eu liguei para a diretora, que é o nome dela, Alessandra também. Falei, dona Alessandra, eu preciso falar com a senhora urgente. Tem como a senhora descer aqui? Ela falou, tá bom. Daqui a meia hora eu tô aí. Desculpa. Ela desceu, eu falei, dona Alessandra, eu preciso sair. Quero negociar. Aí ela ficou assim, eu falei, eu preciso negociar com a senhora, eu não quero mais ficar aqui, eu preciso cuidar do meu filho. Mas dessa vez, irmãos, dessa vez, o Senhor falou forte no meu coração. Sabe por quê? Eu cheguei no horário de meio-dia na minha casa, pastor. Nós moramos em cima. O meu filho estava sentado, meio-dia e meia, com as perninhas para fora da grade, penduradinho assim ainda com a farda, ó, e as perninhas dele batendo lá, né? Eu olhei para aquela imagem e falei, o que eu tô fazendo? Aí eu subi, peguei ele, vem cá meu filho, vem cá. Levei ele pro quarto, sentei, eu nunca esqueço. Sentei na cama e falei assim, eu tenho uma notícia para te dar. Ele tinha 4 anos, né? Na época, 4 aninhos, 5 aninhos. Oi, mãe. Ele falou, a mamãe não vai mais trabalhar. Irmãos, quando eu falei a mamãe não vai mais trabalhar, falei, a mamãe vai ficar em casa para cuidar de você. A lágrima dele começou a escorrer. Eu fiquei impactada com aquilo. Ele começou a chorar. Aí eu falei, meu filho, eu quero que você fale para a mamãe o que você tem no seu coração agora. O que você está sentindo? Aí ele falou assim para mim, eu estou sentindo tristeza. Eu estou sentindo tristeza, mãe. Porque eu sou culpado da senhora não ir trabalhar. Aí eu falei, não, meu filho. Você tem que chorar de alegria, porque a mãe vai ficar em casa para cuidar de você. Que você é o bem mais precioso que eu tenho. Sabe por quê, irmão? Porque ele carregava a culpa nele. De as coisas não darem certo para mim,
Ele achava que ele era o culpado de tantas vezes que eu saía e entrava em trabalhar. E eu dizia, chegava em casa e dizia o quê? Vou cuidar do meu filho. E depois eu estava trabalhando de novo. Eu entendo totalmente que existem pessoas que precisam, mas não pode custar a vida do seu filho, a sua família, irmãos. Não pode. Nós temos que ter uma saúde mental muito boa para que isso não aconteça. Nós precisamos buscar muito no Senhor para que isso não aconteça. E eu comecei a cuidar. Aí eu descobri que meu filho tinha dificuldade de muita coisa, irmãos. Eu descobri que meu filho tinha dificuldade para aprender. Eu descobri que meu filho tinha dificuldade para ir ao banheiro. Eu descobri que meu filho tinha dificuldade para tomar um banho. E aí eu comecei a descobrir várias coisas. Eu descobri que ele tinha dificuldade de se expressar. Eu comecei a trabalhar, comecei a orar com ele. Isso ele tinha uns 5 anos, com 6 anos ele já estava lendo quando eu comecei a ficar com ele. Eu ia fazer atividade com meu filho, era um estresse, porque eu sabia que ele tinha estudado aquilo. Então eu queria que ele soubesse. E eu falava assim, como é que tu não sabe se a professora já te ensinou isso aqui na escola? Eu queria que ele soubesse. E quando eu parei para analisar tudo isso, para perceber tudo isso, eu já agi diferente. Eu fui pedir perdão. Falei, meu filho, eu quero te pedir perdão porque eu devia estar aqui. Eu tinha que estar com você. Falei, agora você vai ler, meu filho. Você vai conseguir ler. E aí a gente começou a estudar. Começamos a estudar. E ele começou a ler. Ele começou a ficar alegre. Começou a ficar feliz. Aí uma vez ele olhou para mim e falou assim, mãe, muito obrigado, porque a senhora parou de trabalhar para cuidar de mim. Eu sentia muito a sua falta. Eu sentia muito, mãe, a sua falta. Ele passava pressão na escola, irmão. Ele tinha uma professora, que ela era do candomblé. E ela sabia que a gente era crente. Ela vivia falando que ele era burro, que ele não ia saber de nada, que ele não ia aprender nada. Ela queria afetar ele para afetar a gente. Ela ia nele. E aí eu, sem sabedoria, eu brigava com ele. E quando eu despertei isso, eu falei, vou começar a orar. Essa mulher vai sair dessa escola, que não é lugar dela lá. Ela era uma escola cristã. O que ela estava fazendo lá? E ela vai se converter. Comecei a orar. Ela saiu da escola. No outro ano ele pegou uma professora assim, excelente, maravilhosa. Ore pelo ano letivo do seu filho. Ore pelos professores dos seus filhos, porque eles lançam palavras. Eles lançam palavras, vá antes deles, já vai quebrando isso. E aí ele pegou uma professora maravilhosa, uma mulher de Deus, que somou com a gente. Ela se tornou uma extensão do nosso lar, naquela sala de aula. E isso foi, ali, somente edificando cada vez mais aquilo que o meu filho tinha para fazer. Nós queremos, irmãos, que os nossos filhos, eles se convertam, mas nós não nos convertemos a eles. Sabe, nós temos uma dificuldade de pedir perdão. Porque a gente acha assim, não, é meu filho, quem manda sou eu. Não, irmãos. Nós precisamos ser humildes para pedir perdão. Não adianta você estar aqui na igreja ou subir aqui no púlpito, falar um monte de coisa e seu filho aí embaixo sabendo que tudo é mentira. Não adianta você estar lá na salinha, criando meu amor, não sei o que, tarará, e o seu filho lá olhando e sabendo que tudo é mentira. Que quando chegar em casa tudo vai ser diferente. Eu não estou dizendo que você é mãe perfeita. Eu não estou dizendo que você é um pai perfeito. Eu também grito, irmão. Menino. O Nicolas, ele tem um probleminha de audição, sabe? Mas ele tem mesmo. Ele acumula muita cera, né? Então a gente tem que estar mandando fazer lavagem. E aí quando ele não escuta. E aí ele coloca um fone, irmão. Como é que tu vai falar com um menino que já tem um problema, essa situação da cera, e ainda coloca um fone? Aí eu fico, Nicolas, isso aqui. Aí ele tá lá bem assim, ó. Porque eles viajam aqui só, né? Eles já viajam por natural. Aí o Nicolas, ele tá falando, Nicolas, eu vou
Hoje eu já trabalho, né, como eu falei pra você. Só que o meu trabalho é na frente de casa, tá, irmão? Só faço descer a escada. Toda hora eu tô lá. Eu subo, né, Nicolas? Vou lá olhar o que eles estão fazendo, né? Toda hora. E aí, às vezes eu tô lá, Nicolas, tará. Aí eu chego lá. Nicolas, tu não fez isso aqui? A senhora falou, era? A senhora falou que era fazer? Aí a Alice vem lá. Ele tava de fone no ouvido. Que ela é assim, né? Que ela vai logo entregando tudo. Ela é assim. Mãe, a mamãe falou, tu tava de fone no ouvido. Ela fala bem assim. Ela não sabe dizer assim, né? Mano, a mamãe falou isso. Você ainda não foi fazer? Não, ela espera eu chegar pra ela falar que ele não fez. Porque ele tava de fone no ouvido e ele não ouviu. E ela quer ver as coisas pegando fogo, né? Nós precisamos, irmãos, aprender a pedir perdão. Nós somos o cinema dos nossos filhos. Se nós fizermos isso, se nós trabalharmos isso, eles serão pessoas assim também. Eles irão reconhecer o erro deles. Eles irão chegar com você. Eles irão pedir perdão. Isso não será um empecilho para eles. Quando eles errarem, irmãos, eles vão fazer isso acontecer. Estabeleça uma conexão com seus filhos. Estabeleça uma conexão com os seus discípulos, independente da idade. Independente da idade do seu filho, estabeleça uma conexão com eles. Ah, não, mas meus filhos já estão muito grandes, já estão tudo adulto. Faz um chá da tarde. Chama para tomar um café. Arruma uma mesa bonita. Chama para ir no cinema. Crie. Volta a conexão. Pai de meninas, diga quem elas são. Não deixa ninguém vir na frente dizer quem elas são, não. Mostra que elas têm alguém que cuida delas, do coração delas. E que elas não vão entregar o coração delas para qualquer pessoa que aparecer. Fala assim, rapaz, o cara para casar com a minha filha, ele vai ter que orar muito, olha. Ele vai ter que orar muito. Porque o que eu falo para ela, é igual para o meu filho. A mesma coisa eu falo para o meu filho. Fala, a mulher para casar contigo, ela vai ter que orar muito. Porque eu ensino meu filho, irmão. Eu ensino meu filho. Se você levar meu filho para sua casa, ele vai saber fazer tudo. Ele lava até fogão. Tudo ele faz. Ele não fica em casa o dia todo sentado no sofá não, tá, irmãos? Ele limpa tudo. Ele sabe varrer, ele sabe limpar, ele sabe lavar até roupa. Agora, aprendeu, não foi, filho? Aprendeu a lavar roupa. Remédio da Alice. Não sei nem onde eu botei. Ele sabe lavar até roupa, irmão, tá? Então, assim, estabeleça essa conexão. Uma vez eu estava... Quando eu começo a perceber, irmãos, a gente tem tanta coisa, às vezes, para resolver... Tanta coisa pra gente, né? O dia a dia, é o trabalho, tem uma célula, a gente tem que organizar isso, tem fulano. Eu sou a filha mais nova, tá? Só eu e um rapaz. Meu irmão tem 40 anos, eu tenho 36. Mas por incrível que pareça, parece que sou a mais velha. Tudo é eu que resolvo. Tá dando BO lá na casa da minha mãe, liga pra quem? Pra mim. Aconteceu alguma... Meu pai tem uma loja. Tudo que acontece na loja, meu pai liga pra quem? Pra mim. Então, assim, já não basta o que eu tenho, eu ainda tenho outros afazeres, né? E aí, às vezes, a gente está demais, sabe? A gente entra e sai em casa, a gente não consegue perceber. Aí eu cheguei, conversei com as minhas colaboradoras e falei, aí, dia de segunda-feira eu não trabalho mais. Dia de segunda-feira é de casa. Os meninos têm que chegar em casa, têm que me encontrar em casa, eles estudam de manhã. Às vezes eu estou mal, porque eu estou com algum problema de saúde. Mas me encontram em casa. Eles chegam cheios, né? Eles dizem que aconteceu isso lá em escola hoje, lá isso. Aí eles vão falando. Isso é bom, porque eles precisam falar. Se eles não falarem para vocês, eles vão falar para outros. E os outros vão dar um outro direcionamento para eles. E aí a gente vai com calma na palavra. Tudo que eu vou ensinar meus filhos, eu falo, a Bíblia fala... Eu digo pra ele, né? A Alice até fala assim, tá bom, já sei.
Que a Alice, ela é mais afrontosa. O Nicolas não. O Nicolas sempre foi tranquilo. Aí o segundo filho veio para desistir do terceiro. O primeiro veio, eu queria um filho. Eu queria outro filho, meu irmão. Quando veio o primeiro. Aí nós tivemos, uma perca de um bebê. E eu fiquei por ali. Foi quando começou a aparecer essa situação do problema. E a Alice veio. E a Alice veio de encomenda. Espetáculo, a menina. Ela veio assim, chegou chegando. Logo no primeiro ano eu não dormia, porque ela não dormia à noite, um ano todinho, tá? Então, por aí você já tira. A irmã é da... E aí é engraçado. Pensa numa pessoa que ama vigília. É a Alice. Ela não dormia, irmãos. É sério que eu tô falando pra vocês, tá? Ali meu esposo, que não deixa eu mentir. A minha filha não dormia à noite. Então, se seu filho dorme, aproveite para dormir, tá? Ela não dormia. E nem de dia. Ela dava cochilo de dia. Ela dormia 15 minutos, acordava, ficava 30 acordada, dormia 10. Acordava, era assim. E a noite era a noite toda. Então, eu já fazia as coisas tudo à noite. E aí eu cheguei em casa, falei, não trabalho mais na segunda. Segunda está disponível para eles durante o dia. E fiz uma mesa. Nós moramos em cima, tem uma laje. Fiz uma mesa, preparei um café. E a gente merendou naquele dia. Arrumei a mesa bonita. Aí eles falaram bem assim, quem é que vem tomar café aqui? Porque a gente tem mania de colocar a louça bonita para visita, né? Use com quem está dentro da sua casa. Não deixa pegando lá poeira, não. Aí eu arrumei a mesa, coloquei um pano americano bonito, essa coisa toda, uma flor. Eles lancharam e contaram e falaram, sabe? Abriram o coração deles com muitas coisas que eles precisavam falar. O Nicolas muito bem associável, né? O Nicolas, ele é muito social, tá? Não deixando estranho, não. Então, assim, ele é muito na dele. Se ele tiver que falar, ele faz, senão tá tudo bem. Tá tranquilo. Tranquilo e favorável. Mas conversem com seus filhos. Vocês precisam ser os primeiros a saber o que acontece com eles. Se você não tiver conexão, você vai ser o último. Aí vem a decepção. Aí você para e diz assim, aonde foi que eu errei? Na falta de conexão com eles. Na falta de ouvir. Na volta da conversa. Eu converso muito com meus filhos. Eu pergunto, às vezes eu sou bem chata, pergunto até que não é pra perguntar. Aí eu digo, a senhora tem que falar pra mim, tu vai falar pra quem? Ela não quer falar comigo, vai falar pro teu pai então, vai lá. Falo pra ele, né? Aí ele fica por ali. Aí um dia desse eu tava, um dia desse não, foi ano passado, não, retrasado eu acho. Ele chegou, a conexão é tão grande que ele chegou, ele já falou assim, irmão. Eu abri a porta, ele falou assim, é pra senhora ir lá na escola que querem falar com a senhora, senão não entra amanhã porque eu dei um murro no menino. Aí eu fiquei, Primeiro eu tive que respirar, irmão. O que aconteceu? Se ele fosse outro, ele ia dizer, amanhã não tem aula. Ele ia dizer, olha, o resto da semana não tem mais aula não, só vai ter aula segunda-feira, tá? Eu ia acreditar. Ele chegou e falou, eu falei, tá, senta aí. Senta aí que nós vamos precisar conversar. O que foi que aconteceu? Ele falou, eu estava lá, andando lá. O menino me empurrou. Eu fui e empurrei ele. Ele me empurrou de novo e ficou nesse empurra-empurra e eu dei um soco nele. Eu falei, parou. Eu sou sua mãe. Eu amo você. O nosso amor, ele é comparado ao amor de Deus, não é verdade? O amor de Deus, ele é amor e justiça. Eu falei, eu amo você. Mas eu quero te falar uma coisa, você errou. Você errou porque você bateu nesse rapaz. Então amanhã nós vamos lá na escola. E você vai ter que reconhecer o seu erro. Você não vai chegar lá e dizer assim, não, porque ele está me empurrando, isso aqui. Não, você vai reconhecer o seu erro. Você vai pedir perdão aos seus diretores, aos pais desse rapaz e a esse rapaz. Aí ele ficou assim, enfurecido comigo, como que diz assim, o cara vem pra cima de mim, eu vou ficar batendo, Eu vou ficar esperando?
Falei, você vai. Ele falou, tudo bem, eu vou. Foi no outro dia, a gente estava lá, né? O pai dele tinha que trabalhar. Aí estava a família do menino quase toda lá, só eu e ele. Mas o Senhor estava na frente. Nós oramos antes de sair. Falei, nós vamos orar. E quem vai orar vai ser você. Falei para ele. Ele orou, né? Lembra disso, né, filho? Ele orou e nós fomos. Chegamos lá, o menino estava para quebrar os dedos, né? De nervoso. Aí a mãe armou, né? Falou um monte de coisa e tal. Que o filho dela era assim, era aquilo, era aquilo. Eu lembro que antes de sair de casa, eu parei ele e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Deus vai justificar você. Aí ele olhou, tá bom. Falei, nunca esqueça disso. Deus vai justificar você. Tá bom, mãe, tudo bem. Aí nós fomos, chegamos lá. Aí a mãe queria expulsão, queria que ele fosse expulso, porque o filho dela já vinha sofrendo bullying há muito tempo e a bomba estourou na mão do Nicolas. O filho dela, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e um monte de coisa. E aí ela falou, ainda bem que meu filho não reagiu, porque o meu filho treina jiu-jitsu e tal, e tal. E na época o Nicolas treinava também, né? Aí depois eu fui falei, primeiro eu falei assim, o Nicolas quer falar algo. Aí ele pediu perdão dos diretores, todo mundo lá. E aí, beleza, ali foi resolvido. No final, ela pediu para não expulsar o Nicolas, ela assinou lá, né, que ela se responsabilizava, que não ia ser expulso, mas ficou no histórico dele, como eu falei para ele. Existe uma consequência agora lá. E você vai ter que arcar com essa consequência. Tá? Já era para ti. Falei para ele, vai direto. Você vai ter que arcar com essa consequência aí. É uma responsabilidade que você vai ter agora. Ele está bem ciente disso, já falei para ele. Irmãos, não deu uma semana, começaram a descobrir as coisas desse rapaz. Ele fazia alvoroço na escola, irmãos. Ele encrencava com todo mundo. E até então o Nicolas era o terror, porque ele tinha dado soco, né? Aí eu falei, meu filho, isso não é pra gente se alegrar, não. A gente tem que orar pela vida desse rapaz. Mas Deus está justificando você. Deus está mostrando que você não é aquela pessoa que todo mundo estava achando. Por um momento de explosão que você teve ali, você agiu daquele jeito. Mas a gente sabe que você não é essa pessoa. E Deus estava justificando você. Hoje, o rapaz fala com ele numa boa, tem maior respeito por ele. Então, irmão, nós precisamos investir em relacionamento com nossos filhos. Tempo de qualidade. Senta, conversa, orienta, direciona seus filhos. Existem discípulos que estão precisando disso também. Crianças que precisam disso. Seja essa pessoa, seja um mentor, seja uma mentora na vida desses que precisam. Lá na frente, vocês vão ver o quanto isso é prazeroso. Quando nós saímos da redenção, irmãos, que nós fomos enviados pro Tarumã, nós tínhamos uma geração de 50 pessoas. Nós tivemos que deixar lá na redenção. Foi muito doloroso, sabe? Porque a gente toma amor, a gente pega um amor ali. E na época eu cuidava de umas meninas que chegaram para mim de 11, 12 anos, hoje estão se casando. E quando elas falam assim, muito obrigado, porque você me ensinou a guardar meu coração. Muito obrigado, porque você sempre falou para mim sobre quem eu era. E hoje são moças que estão casando na bênção, com pessoas assim maravilhosas. Isso é prazeroso, irmão. Isso não é para nossa glória não, isso é para a glória de Deus. Mas é maravilhoso você ver Deus transformando a vida de alguém. Deus transformando a vida do seu filho. Existem algumas coisas muito importantes, irmãos, que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. E uma delas é a fé. A fé, ela tem o poder de transformar todas as coisas, mesmo quando a mãe não vê o seu filho, ela confia ao Senhor. Mesmo como nós não estamos vendo o nosso filho na escola, em qualquer lugar que eles estejam, nós confiamos, porque nós falamos assim, Senhor, guarda nosso filho. Senhor, cobre nossos filhos. Eu sempre oro pedindo para que Deus guarde meus filhos, para que Deus coloque meus filhos debaixo do temor deles, para que o Senhor proteja, livra de olhos maliciosos, que se alguém se aproximar deles, segundo as intenções, seja surpreendido pela presença do Senhor. E eu ponho para orar com eles antes de sair da escola, antes de sair para a escola, irmãos. Nós precisamos fazer isso todos os dias.
Nós precisamos deixar os nossos filhos ao cuidado do Senhor. Porque nós não estamos vendo, mas nós sabemos que Ele está cuidando deles. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ensine a sua fé aos seus filhos. Ensine a fé aos seus discípulos, irmãos. Ensine. Eu lembro que depois que aconteceu toda essa trajetória do Nicolas, quando pequeno, nós fomos orar uma vez. Eu falei: meu filho, nós vamos fazer um jejum. E o Nicolas estava de jejum de doce. E no horário de 6 horas a gente ia orar. Quando dava 18 horas nós íamos orar. E eu coloquei, o Nicolas tinha tomado banho. Nós tínhamos um ventilador quase parecido com esse. Porém ele era daquele normal, menor. Estava em cima da cama. E eu sentei o Nicolas de frente assim para esse ventilador. De costa, né, para esse ventilador. Aqui assim, irmãos. Coloquei o Nicolas aqui, sentei na frente dele, o ventilador batendo aqui na costa dele. E nós começamos a orar, nós lemos a palavra. E eu comecei a compartilhar com o Nicolas. Aí eu falei: meu filho, agora eu vou orar com você. E eu comecei a orar com meu filho. Quando eu coloquei minha mão na nuca do meu filho, eu senti algo molhado. A cabeça dele toda estava enxuta. Ele estava na frente do ventilador. Ventilador ligado aqui. Daqui para baixo eu senti a nuca dele molhada. Quando eu tirei minha mão assim, eu falei: meu Deus, o que é isso? O pai dele chegou na hora. Eu falei: toca. O pai dele tocou, estava seco. Quando eu toquei de novo, já estava seco, irmão. Eu liguei para o Ronaldo: pastor Ronaldo. Ronaldo na época não era pastor. Eu falei: Ronaldo. Chamava ele de paizão. Aconteceu isso. Ele falou: seu filho foi ungido. Seu filho foi ungido. Seu filho tem propósito nessa terra. Seu filho tem um chamado. E aí ele começou a ministrar: não pare, continue investindo, continue acreditando, continue. E ele começou a falar várias coisas para mim. Eu falei: meu Deus, eu preciso fazer isso. Eu preciso acreditar. Eu preciso incentivar ele a buscar mais a Deus. Eu preciso ensinar a palavra. Eu preciso introduzir na cuca dele quem ele é no Senhor. Eu preciso ensinar a palavra para o meu filho. E toda tarde a gente ia ler a palavra. Todo dia a gente ia ler a palavra. Quando ele foi para o encontro, o pessoal falava bem assim: eu não sei o que ele veio fazer no encontro, que ele sabe tudo. Ele fala: eu sei, posso falar? Aí ele falava alguma coisa. Aí eu tive que ir lá no encontro e falar assim: meu filho, escute um pouco, né? Escute um pouco, para aprender. A gente sempre tem que aprender mais. Mas eu entendi que eu precisava fazer isso com meu filho. Eu digo com meu filho, irmão, porque foi onde eu aprendi isso. Porque com a minha filha eu já sei fazer. Mas eu aprendi com ele. Eu aprendi a ser mãe intercessora com ele. Eu entendi o poder da minha oração e de ser mãe com ele. Ele me ensinou. O Senhor usou ele para me ensinar tudo isso. E eu ia ali, né, ensinando meu filho sobre a fé, sobre ele ter fé, sobre ele acreditar, sobre ele confiar no Senhor. A outra coisa, irmão, é o amor. A força do amor pode vencer grandes obstáculos na vida. O maior valor que podemos ensinar é o amor a Deus e ao próximo. Com amor, nós podemos alcançar o coração dos nossos filhos. Com amor, nós encontramos o caminho do coração deles, irmãos. Nós precisamos entender isso. Não é sendo rude, não é gritando, não é deixando as coisas tudo uma loucura, mas com amor. A minha filha, ela tem uma mania, toda vez que a gente vai sair é uma confusão por causa de roupa. Lá em casa com ela, que você não tem noção. Aí hoje eu deixei ela escolher a roupa dela. Falei: tá aqui, você vai escolher sua roupa. Aí ela escolheu a roupa dela, tudinho. Só que hoje eu identifiquei alguma coisa na escola com ela. E quando eu falei para ela, quando chegar em casa a gente vai conversar, que eu quero entender mais. Ela usa óculos, né? E ela sempre gostou de usar o óculos, mas de um tempinho para cá ela não quer usar o óculos mais. E aí eu vi ela triste. Aí eu falei assim: tá, o que está acontecendo? Dentro de mim, não queria fazer isso, tá, irmãos? Dentro de mim a gente quer fazer o quê? A gente quer logo usar da nossa autoridade. Bora, menino, deixa de frescura, vem logo, a gente precisa ir, né? Falei: não, o que está acontecendo? Ela falou: eu gosto dessa roupa, eu só não gosto do óculos. Eu falei: por quê?
Ela falou, não, não gosto do óculos, só isso, não gosto. Eu falei, não, aconteceu alguma coisa, você precisa me falar. É porque eu não gosto de sentar. Olha só, é porque eu não gosto de sentar de óculos. O que tem a ver o sentar com óculos? A gente tem que identificar as coisas, irmãos. Eu falei, não, a gente vai conversar. Você quer que eu passe um brilhozinho assim? Quero. Aí eu passei um brilho, olha, ficou lindo o óculos. Nem aparece, né, por causa do óculos, mas tá a coisa mais linda. Passei, falei, nós vamos. E quando a gente voltar, você vai me contar o que aconteceu, tá bom? Aconteceu alguma coisa, não aconteceu? Aí ela, aconteceu. Eu falei, então quando a gente voltar, a gente conversa. Tá bom? Você tá linda. Você é uma princesa. Aí o irmão dela entrou no quarto na hora. Aí ele olhou, ele percebeu. Eu ensino muito isso a ele. O pai dele também assim, é excepcional nessa área. E aí ele falou assim, você tá linda, mana. Aí ela ficou, né, toda se achando. Aí pronto, melhorou o astral dela. Veio, já foi direto lá para a salinha quando entrou aí. Nós precisamos alcançar o coração deles, irmãos. E é com amor que a gente vai alcançar. É respirando fundo no momento que a gente quer explodir. Às vezes a gente traz os problemas do trabalho para dentro da nossa casa. Às vezes a gente traz o problema do discípulo para dentro da nossa casa. E queremos confundir as coisas. Nós não podemos confundir. Eles precisam ter o melhor de nós. É eles que precisam. Eles precisam disso. Eles precisam saber que eles são amados. E eles precisam entender que esse amor, ele é um amor que ele transborda e alcança vidas. Porque ele é um amor que vem de Deus. Amém? Outra coisa é santificação. Com a pureza do amor divino em oração e jejum, temos o poder de abençoar nossos filhos e nossas crianças. Ore consagrando seus filhos, as crianças que Deus tem colocado em tuas mãos para cuidar. Ensine a eles a importância de santificarem, irmãos. Ensine seus filhos o que é jejum e o que é oração. Tá difícil lá em casa, ore. Se levante, se santifique por eles. Quem tem que lutar essas guerras no momento é você. Ore pelos seus filhos. Não deixe de orar. Não deixe de acreditar. Não deixe de jejuar. Pelos seus filhos, pelos seus discípulos. Aquelas crianças que Deus tem colocado em tuas mãos. Como eu falei para vocês, irmãos, eu fiquei... Meu filho nem sabe disso, tá, irmãos? Só quem sabe é meu esposo. Mas mesmo assim eu nem falei quando eu tomei essa decisão, porque era uma coisa tão pessoal minha com o Senhor. Mas teve um tempo que meu filho estava querendo ficar dentro de casa direto, sabe? Não tinha muito ânimo. Eu não sei se falaram alguma coisa para ele lá na igreja, quando ele começou a dançar a primeira vez. E ele não queria muito, né? Depois. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não estava jejuando, irmãos. Eu não estava, sabe, me atentando para essas coisas. Eu orava, mas eu não estava jejuando pela vida dos meus filhos. E aí eu falei assim, eu vou abrir um jejum. Eu vou abrir um propósito. Eu vou me santificar. Só, irmão, que eu sou um tipo de pessoa que se eu passar o dia todo sem comer, para mim está tranquilo. Não sinto, irmão. Se eu tomar só água, então para mim isso não é sacrifício. Para mim, não se torna um sacrifício, tá? Eu fiquei 6 meses, irmãos. 6 meses. Sem pintar meu cabelo. Sem fazer a unha. Sem me maquiar. E sem fazer a sobrancelha. 6 meses. Isso mexe com a mulher, não mexe? Isso mexe com a mulher, mexe com a autoestima da mulher. E eu fiz. Falei, vou ficar 6 meses em oração pelo meu filho. Eu quero é ver se ele não vai se levantar, porque a minha briga não é contra carne nem sangue. E quem está comigo está na frente. Comecei a orar. Hoje eu tá branco assim, mas é por opção, tá? Eu quero minhas luzes brancas agora.
Tá por opção aqui, né? Eu tô com a minha discípula ali, ela é cabeleireira, tá para me esganar que eu não vou lá pintar meu cabelo, né? Mas é uma opção, os branquinhos aqui. E eu fiquei, irmãos, meu filho começou a se levantar. Sabe como eu descobri? A Bíblia, 4 horas da manhã, sumia de dentro do nosso quarto. E eu não sabia, eu falei, rapaz, tem alguma coisa? Aí essa Bíblia veio parar na sala. 4 horas da manhã. Era o horário que ele levantava, ele começou a se levantar para ler a Bíblia. Ele não estava mais nem lendo a Bíblia, irmão. 4 horas da manhã ele levantava e ia ler a Bíblia. Ele começou a ler a Bíblia, começou a se levantar, começou a voltar para a cela, começou a ir para o culto. E aí não demorou, ele começou a voltar para o setar de novo. Aí ligaram para mim, lá a menina estava lá no Sim, né? Teve o Sim, foi ano passado. E a líder maior do Ministério de Dança estava lá no Sim, ligou e falou para outra, né? O Nicolas precisa dançar no congresso de jovem. Liga para a mãe dele, faltava acho que 2 semanas para esse congresso. Liga para a mãe dele e pergunta se tem condições dele dançar. Aí ela ligou para mim. Ela falou, Lê, a Lu me ligou e disse que Deus falou com ela, o Nicolas precisa dançar no CNJ, Congresso Nacional de Jovens. Eu falei, meu Deus, 2 semanas. E eu lembrei do propósito que eu estava fazendo, irmã. Eu lembrei do propósito que eu estava fazendo. Eu falei, Deus está se levantando. Deus está levantando o meu filho. E aí eu falei, ele vai. Em 2 semanas ele aprendeu todas as danças. Depois chegou, era tabernáculo. E as coisas começaram a fluir. E ele orando, sabe, irmãos? E ele buscando. Hoje ele tem uma vida com Deus diferenciada, né? Dele com o Senhor. Porque nós precisamos isso. Quando eles não estão fortes, nós temos que ser fortes por eles. Nós precisamos jejuar pelos nossos filhos. Não desistam. É muito fácil era falar, porque é seu filho dentro da igreja, o meu que está lá fora. Jejue pelo seu filho, mesmo ele estando lá fora. Pague um preço. Para de amaldiçoar. Sabe, a gente tem uma mania de dizer, mano, não presta mais não. Já tentei tanto, já veio tantas vezes. Não, meu irmão, continue profetizando. Profetize. No vale de ossos secos, profetize. Abra sua boca para profetizar. Lembre, se você falou alguma coisa para o seu filho e hoje está se cumprindo, peça para Deus trazer a sua memória para você quebrar a maldição. Às vezes a gente nem lembra, mas a gente lançou uma palavra e hoje está se cumprindo na vida dos nossos filhos. E a gente nem se toca que foi a gente que lançou. Ore, que o Senhor quebra essa palavra de maldição que eu lancei sobre a vida do meu filho. A partir de hoje as coisas vão ser diferentes. A partir de hoje meu filho vai se voltar para o Senhor. O coração dele, usa alguém aonde ele estiver para falar do teu amor para ele. Que o teu amor encontre o coração dele. O pastor falou algo aqui sobre os 7 anos, irmão, isso é verdade, né? Nós precisamos entender que hoje tem criança de 8 anos que eles já não querem mais nem ouvir o que os pais têm a falar. Tem criança até de menos idade. Por o excesso de tela, irmão. Tela não está sendo uma maldição, essa tela no nosso meio. As pessoas hoje pegam as crianças e colocam aqui, fica aqui, dá um celular que é para a criança ficar calada. Eu tenho visto isso até em culto. O pastor está pregando, a criança está sentada, olhando o celular. A criança está jogando. Não, nós temos que ensinar que eles precisam ter reverência aqui. Eles precisam ter reverência. Eles precisam entender que as coisas não são bagunçadas desse jeito, não. Eles precisam chegar aqui, orar, louvar, adorar, ouvir a palavra, ofertar. Eles precisam ter entendimento disso. Criança gosta de ofertar. Nossos filhos, eles precisam ter bom senso. A vida de testemunho, ela revela quem somos de verdade. Por isso devemos constantemente ensinar a eles sobre obediência. Testemunho para seus filhos, seja referência
Faça eles entenderem que eles estão fazendo parte da melhor obra do mundo. Crie memórias na vida de seus filhos, dos seus discípulos. Essas crianças precisam de referência, irmãos. Os seus filhos, eles não precisam olhar e falar assim, ó, quero ser igual o pastor Júnior e a esposa dele. Ele tem que olhar e dizer assim, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser igual à minha mãe. Eu quero fazer a obra igual ao meu pai. Eu quero amar a obra igual ao meu pai. É isso que eles precisam. Eles não têm que... eles podem admirar, tá? Não estou dizendo para você também, né? Eles podem admirar o seu pastor, o seu líder, a liderança deles. Mas a referência maior, depois de Jesus, é você. Que tem que ser. Eles precisam olhar e falar assim, o meu pai é um homem de Deus. A minha mãe é uma mulher de Deus. E eu vou dar continuidade a esse legado. Eu fui para a reunião da escola da minha filha. E aí eu cheguei lá para saber como ela estava. Ela falou assim, a senhora é pastora, né? Eu falei, sim, sou. Ela falou, é visível que a senhora é pastora. E eu sou assim, né? Eu ando muito simples, muito normal, muito na minha, falo com todo mundo. E aí, não estou dizendo que os pastores não fazem isso, tá? Em nome de Jesus, não me interprete errado. Aí ela falou assim, a Alice, ela junta todo mundo aqui para orar. Aí um dia desse ela não veio, aí estava tendo uma confusão ali. Aí diz que o outro levantou e falou assim, cadê a pastora Alice, hein, que não está aqui para a gente orar? Ela disse que ela é a pastora, né? Ela é a pastora criança. E diz que o outro falou assim. Aí quando ela foi no outro dia para a escola, a professora falou, olha, vem cá, pastora Alice. As tuas ovelhas estavam brigando aí, ó. Tá? E estavam atrás da pastora que não estava aqui. Aí disse que ela foi lá, disse que falar com eles e tudo mais. Sabe por quê, irmãos? Porque eles estão conosco na obra. E eles estão vendo como é que a gente trabalha. E nós precisamos ter prazer em fazer a obra para o Senhor. Nós precisamos ter prazer. A obra ela não pode ser um fardo. Porque se ela for um fardo para nós, ela vai ser um fardo para os nossos filhos. Quando você estiver ali muito agitado, peça para o Espírito Santo me lembre que eu preciso parar. Já teve momentos assim, irmãos. Nós não somos perfeitos, não. Já teve momentos que a gente estava ali, né? Muita coisa para fazer, muito evento. Opa, a lanterninha ligou. Precisamos parar. Fazer alguma coisa com os meninos aqui em casa. Ou sair com os meninos, ou dar uma volta, conversar. Nós precisamos disso. Nossos filhos precisam disso. Eles precisam entender que nós o amamos demais. Porém, eles estão conosco na melhor obra do mundo. Nem o melhor arquiteto, o melhor engenheiro vai saber usufruir da melhor obra de Deus. Dessa melhor obra que nós fazemos. Hoje você está aqui, você não está perdendo tempo, irmão. Você não está perdendo tempo. Você está semeando. Você está semeando para uma grande colheita. Você precisa olhar para os seus filhos não como uma criança comum, ou um adolescente, ou um jovem comum, mas com alguém que tem história para escrever, para cumprir, propósitos a se cumprir. Nós precisamos entender que nós temos que ser amor e justiça com eles, porque nada é fácil. Eles precisam aprender que lá fora eles vão ter confronto, e eles vão ter que sair dessa. Eles vão ter que saber se desviar das situações difíceis. E eles precisam estar na rocha. Eles precisam entender quem eles são, para que eles consigam dizer não. Eu sempre falo para eles que eles sempre vão ter duas escolhas. Sempre falo, meus filhos, vocês sempre vão ter duas escolhas. Uma vai te dar uma boa consequência, e a outra vai te dar uma
maior consequência. Mas a escolha é sua. Eu só posso ir com você até um ponto. Depois desse ponto é você que escolhe. Eu falei para vocês, eu tenho uma escola. E aí teve ano passado, foi uma moça lá. E a minha escola tem escrito assim, grandão, tá, irmão? Educação com base cristã. Então todo mundo que vai lá já sabe, né? Que vai ter devocional, que vai ter louvor, que vai ter tudo lá. Aí a pessoa chegou, sentou e falou assim, só tem um porém. Falei, pode falar. O meu esposo não quer que eu ensine isso para ela não. Porque ele disse que quando ela crescer, ela vai decidir ser o que ver o que ela vai ser. Então, ele está no lugar errado. Porque a escola é uma escola com base cristã. E aqui nós vamos falar de Jesus. Aqui ela vai ouvir falar de Jesus. Ela vai ouvir que existe homem e mulher. Ela vai ouvir essas coisas. Ela vai ouvir falar do amor. Ela não voltou mais. A criança não ficou lá. Até hoje eu oro por essa família, para que esse pai, ele tire isso da mente. E para que se convertam. Porque é muito difícil. É muito triste você receber uma família com esse pensamento, irmãos. É muito triste, você olha assim e fala, meu Deus, que futuro essa criança vai ter? Como é que essa família vive dentro do seu lar? Quando nós começamos a investir o nosso tempo de qualidade com nossos filhos, nós começamos a ter paz dentro da nossa casa, ter amor. Nós começamos a compreender. Nós precisamos ouvir nossos filhos. Nós precisamos entender o que eles pensam, o que eles sentem. Somos nós que vamos saber instruí-los. Nossos discípulos precisam ser instruídos. Existem crianças que estão aqui dentro que os pais não estão. Essas crianças, quando elas chegam em casa, elas são metralhadas. Existe criança que vem para cá para ter paz. Existe criança que vem para dentro da salinha para ter paz. Porque ela não aguenta mais. Se você pegar uma criança dessa e sentar para conversar, você vai ouvir horrores, irmãos. Quando eu comecei esse ministério com as crianças lá, a nossa célula, eu tinha uma criança de 11 anos, que eu identifiquei algo tão estranho naquela criança, chamei para conversar. Irmãos, ela olhou para mim e falou assim, tia, é muito fácil. Eu vim para cá toda quarta-feira. Mas sabe o que vai acontecer quando eu sair daqui? Entenderam? Todo dia acontecia. Era ativo. Quando eu ouvi aquilo, meu coração despedaçou. Não deu, acho que uma semana ela sumiu da célula. Sumiu. Liguei para aquele Disque 100 lá, conversei com a pastora Penela, porque eu não sabia o que fazer. Fui com a pastora Penela, falei, pastora, pelo amor de Deus, eu preciso ajudar essa criança. Eu não sei o que eu faço. Eu chorava, falava para meu esposo, né? E aí a gente descobriu, depois de um tempo, que ali na área que a gente estava era normal, irmãos, para eles. Isso. A mãe vendia os filhos. Vendia as filhas. Como é que isso não é normal, irmão? Isso não é normal. Isso não pode ser normal. Nós cuidamos dos nossos filhos, mas existem filhos espirituais para serem cuidados também. O ministério de criança é um ministério muito precioso. A Tati foi para o encontro lá. Ela pôde presenciar muitas coisas. Ela viu muitas coisas, testemunho de crianças lá. Se você tiver oportunidade, vá. Você é tão ministrado que você não tem nem noção
das coisas que acontecem ali, do que você pode ouvir. Nós tínhamos 2 crianças lá que tinham sido tiradas da rua. Elas viviam na rua. E 2 senhoras se compadeceram, pegaram as crianças e estavam lá no encontro, sendo ministrado, mudando a história de vida dessas crianças. Porque pessoas se levantaram para mudar. Pessoas se levantaram para fazer essa obra. Porque o Senhor quer nos usar, irmãos. Passei ali, vi a salinha ali cheia de criança. O coração chegava e palpita, né? É uma alegria muito grande, irmãos. É uma alegria muito grande. Quando a gente abriu essa escolinha, eu sempre falei, aqui vai ter amor. Aqui vai ter amor de Jesus para eles. Aqui eles vão ser amados, eles vão ser acolhidos. Por mais que seja uma escola particular, meus irmãos. Existem crianças que vão ali terminando. Me falaram que eu podia ir até meia-noite. Agora já estão me... Estou controlando aqui, tá? Já estou finalizando. Nós precisamos, irmãos, nos levantarmos. Nós precisamos pedir perdão. Nós precisamos nos render ao pé do Senhor. Seu filho não tem culpa do que você passou. Ele não tem culpa. Ele não te deve nada. Nada. O pastor ele fez um apelo aqui hoje. Eu estava ali atrás. Sobre se comprometer. Quantos aqui já apresentaram os filhos para o Senhor no altar? Vocês têm noção do que é isso? Do que é você apresentar seu filho para o Senhor? É uma responsabilidade muito grande, meu amigo. Cumpra. Cumpra com a sua promessa. Mesmo que você não teve ainda a oportunidade de apresentar seus filhos, continue cumprindo com o seu papel de mãe e pai. Mas se comprometa. Se comprometa com a vida deles ao altar do Senhor. Se coloque de pé. Salmo 127, 3 diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas na mão do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Nossos filhos são flechas. Nós precisamos mirar esse alvo, irmãos. Você precisa entender que você tem nas suas mãos um diamante.